Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Nossa garganta não está tão boa, mas enquanto tivermos fôlego, vamos estar falando de Jesus. De antemão, já te agradeço pelo carinho em ter você aqui comigo, ouvindo a palavra de Deus e sendo edificado e transformado através da Sagrada Escritura, tá bom? O texto que estamos tendo por base está no livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 7, que diz o seguinte: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Estamos concluindo esta série de mensagens concernente às características da igreja da Ásia Menor. Estamos na última carta, onde a qual Deus pede para que João, o apóstolo João, escreva e venha endereçar esta carta ao pastor em Laodiceia. Amém? Então, antes de qualquer coisa, estejas com os teus ouvidos atentos para entender um pouco mais acerca da igreja de Laodiceia. E desta feita, nós precisamos entender a exortação que o Senhor havia endereçado, porque após de revelar a verdadeira situação espiritual da igreja de Laodiceia, Jesus graciosamente exortou aquela igreja a uma mudança urgente. É interessante notar o som pastoral e misericordioso com que Cristo falou àquela igreja. Curiosamente, ele não vai dar uma ordem, mas ele deu um conselho aos crentes que ali estavam. Primeiro, Cristo havia falado que para que eles fossem verdadeiramente ricos, tinham que comprar dele ouro refinado pelo fogo. Segundo eles, tinham que comprar vestes brancas para cobrir a sua vergonha. E terceiro, tinham que comprar colírio para os olhos. E tudo isso está escrito no próprio livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 18. E perceba os detalhes na descrição que Jesus fez àquela igreja. A igreja daquela cidade rica era, na realidade, pobre, miserável, cego e nu. A igreja daquela cidade era referência de indústria de tecidos e estava despida. Por fim, a igreja daquela cidade, que tinha o melhor remédio para os olhos, era cego. E obviamente Jesus Cristo estava falando da salvação e das bênçãos envolvidas nela. A salvação é o ouro que realmente enriquece o homem. O apóstolo Paulo escreveu que Cristo, sendo rico, fez pobre por amor a nós, que por meio de sua pobreza pudéssemos ser feitos ricos. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. E a obra da sua salvação, ou da salvação, também inclui a justificação, que é a vestimenta que cobre a nossa culpa e nos torna apresentáveis a Deus. Sabe o que é que eu acho interessante quanto a isso e essas características? É que às vezes a gente até consegue, sabe, enganar as pessoas. Às vezes a gente inventa um personagem que na verdade muitos são enganados, iludidos, mas o próprio Cristo, ele sabe o que se passa dentro de nós. Eu não estou aqui para te julgar e nem tampouco para dizer, não, estou aqui somente para te alertar, como pastor que sou e como cristão. A gente nunca vai conseguir, sabe, por muito tempo esconder as coisas, porque a Bíblia diz que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Então, havia muito contrastes. Se achavam ricos, mas na verdade eram pobres. Se achavam
autossuficiente na área dos olhos, em termos de medicação e colírio, mas estavam cegos. Se achavam, tão soberbos quanto à linha têxtil, quanto ao tecido que ali era fabricado, mas na verdade estavam nus. Então o Senhor, ele vai falar e dizer, olha, por fim a salvação implica ainda em dar visão àqueles que eram cegos. A igreja de Laodiceia estava cega para o seu próprio pecado. E muitas vezes é assim, né? A gente só vê o erro dos outros. A gente só vê o pecado dos outros. Mas se esquece do nosso. Se esquece de que a gente precisa todos os dias levantar um altar a Deus. É um altar verdadeiro, não um altar de faz de conta. 1 Reis capítulo 18, verso 30, vai dizer que Elias restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Eu não sei o que está quebrado, mas eu sei que você precisa tomar uma atitude urgente, de maneira que agrade a Deus, de maneira que venha tão somente em busca da santidade. E quando a gente olha, a gente vê que nem mesmo o famoso remédio para os olhos produzidos na universidade daquela cidade podia ser útil nesse caso. A igreja de Laodiceia precisava de um colírio contra a cegueira espiritual. E talvez você que está precisando deste colírio para a tua cegueira espiritual. Porque, às vezes, talvez alguém tenha medo de falar para você a verdade. Talvez alguém, para não perder a tua amizade, está dizendo que está tudo bem, mas não está. Até você entende e sabe que precisa mudar. Precisa voltar ao primeiro amor. Precisa, em termos de tantas coisas que têm ocorrido, se achegar mais a Deus. Não é, um arrependimento de faz de conta. Não é, não. Porque a igreja de Laodiceia precisava tão somente comprar de Cristo. E só Cristo tem aquilo que a gente precisa. Só Cristo pode fazer. E há algo extraordinário na forma de como o Senhor Jesus chamou aqueles crentes a comprarem dele. Todas as coisas precisavam. Se tudo isso realmente tinha a ver com a salvação, no primeiro momento parece até estranho que Cristo estivesse aconselhando alguém a comprar a salvação. Mas uma leitura um pouco mais atenta ao texto bíblico revela o caráter deste conselho. A igreja de Laodiceia pensava ser rica, mas na realidade era miserável e pobre. Então, como alguém sendo pobre e miserável seria capaz de comprar ouro, vestes novas e remédio? A verdade é que, por mais que alguém seja rico ou abastardo, ninguém é capaz de comprar as bênçãos da salvação. Por isso, Deus convida os homens a comprar dele, sem dinheiro, sem custo. Isaías 55:1, o nome disso é graça. E graça se intitula como favor imerecido. Oh glória! Aleluia! Não precisa de muita coisa, só precisa tomar uma atitude. E na sequência de tudo isso, o Senhor Jesus falou àquela igreja que somente é disciplinado e corrigido aquele quem ele ama. Aquela igreja estava sendo suavemente convidada a se arrepender e a ser zelosa. Apesar de tudo, Cristo amava aquela igreja, porque a Bíblia diz que Deus castiga, repreende a todos quanto ama. Inclusive, Jesus disse àquela igreja de Laodiceia que estava à porta, batendo repentinamente. E se alguém ouvisse a sua voz e abrisse a porta, ele entraria na casa para juntos cearem. Esse era
um doce convite para a renovação de um relacionamento. Talvez, meu amado, minha amada, você que está do outro lado, está querendo voltar, mas está com vergonha, está com medo, e Jesus está batendo a porta. Esta palavra, sabe, não é para ímpio, é para crente, porque muitas vezes os crentes têm envergonhado mais do que os ímpios. Como é isso, pastor? Porque tem ocorrido muitos escândalos e é necessário que isso ocorra, mas tão somente é tempo de arrependimento, é tempo de honrar a Deus com as nossas atitudes. Amém? Estaremos dando continuidade na próxima mensagem, mas acima de tudo agradecendo a Deus, porque Ele tem nos ajudado e nos ensinado acerca da palavra dEle, tá bom? Deixa eu estar mandando um abraço muito especial à irmã Cláudia Maria de Melo, irmã da missionária Cristiane, ministério onde a qual nós tomamos conta da obra. E ainda há muitos que estão completando mais uma primavera, mas deixa eu mandar para você feliz aniversário. Que Deus abençoe tua vida hoje, sempre e eternamente, em todo o tempo. Deus é bom. E Deus é bom o tempo todo. Oh, glória. Um abraço, que Deus te abençoe e até a próxima mensagem, te pedindo mais uma vez para você se inscrever no nosso canal Bíblia na Mão, Palavra no Fogão no YouTube, deixar o teu like lá, teu joinha, porque assim o YouTube vai estar indicando para outras pessoas também esta palavra que salva, transforma e acima de tudo leva para o céu. Fica na paz, que Deus te abençoe e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. E se você porventura quer semear nesta obra, abençoar esta obra, porque acima de tudo é carente, nossa chave Pix 81986865026 81986865026. Meu nome Carlos Adriano Pereira da Silva, tá bom? E a opção é celular, a opção do Pix, da chave Pix celular. Fica na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, oh glória!